Você está prestes a embarcar em uma jornada de empreendedorismo com o Pode Empreender. 3 mulheres, cada uma trazendo sua qualidade distinta, se uniram para criar um espaço onde ideias se transformam em realidade. Sintonize-se para explorar histórias inspiradoras, valiosos conselhos e insights que moldam o caminho do empreendedorismo. Este é o Pode Empreender, onde a visão se transforma em ação. Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente está com a Josimara. Ela vai contar um pouco sobre os empreendimentos dela, com o que ela trabalha. Muito obrigada pelo teu tempo. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui. Tudo bem, Josi? Seja bem-vinda. É um prazer receber você e contar um pouquinho de toda essa história, né? Eu conheço ela bem rasamente, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais profunda, né? Então, eu sei que tu era prof no município, tu trabalhava na escola e depois tu se especializou e abriu a tua clínica, né? Então, conta um pouquinho para nós desse começo, assim. Eu fui 14 anos professora de sala de aula. Trabalhei na coordenação pedagógica da Secretaria de Educação em alguns municípios. Então, eu passei muitos municípios da região trabalhando como professora regular. E na sala de aula foi que começou a minha história de pensar o lado clínico, digamos assim, do meu trabalho que eu faço hoje. Porque quando eu estava na sala de aula, em um dado momento, eu tive 2 alunos inclusos e um era autista nível 3 de suporte. E diante de todas as dificuldades que a gente tinha, chegou no momento de iniciar as aulas, ninguém sabia me dar um direcionamento do que fazer. Como fazer? O que fazer? Né? Com todo mundo que eu conversava, olha, não sei o que você faz. Então, aquilo para mim, assim, foi muito difícil, aquele período. Então, eu vou aprender o que fazer e nesse aprender como lidar com aquelas situações na sala de aula, veio o interesse por trabalhar com isso. Porque eu tinha um objetivo pessoal que era ter mais liberdade de tempo. E todo mundo sabe que quem trabalha em qualquer lugar público ou CLT, você não tem liberdade de tempo. Sim, é horário estipulado. Sim, e aquilo você ali, precisaria cumprir. Então, a minha necessidade, eu consegui juntar um sonho que eu tinha com uma oportunidade de trabalho que veio através desse conhecimento. A minha idealização da clínica era terminar as especializações, organizar o espaço, tudo lindo e maravilhoso. Porém, né, sempre tem o porém na vida da gente. Porém, veio uma pandemia e uma procura imediata pelos atendimentos antes de eu ter o espaço. Então, eu tinha uma demanda e eu não tinha espaço. Então, eu comecei os atendimentos na cozinha da minha casa com o que eu tinha na mesa da minha casa. E em uma semana eram 3, na outra eram 10 e eu não consegui mais ficar em casa. 3 meses eu precisei encontrar um espaço compartilhado em plena pandemia. Nossa. O que foi muito difícil, porque era bem no início da pandemia. Então, ali, eu fiquei mais 3 meses num espaço compartilhado e a demanda que eu tinha não comportava mais aquela organização de horário. Foi quando eu abri o meu primeiro espaço, que era ali perto da Cotricampo. Ele tinha uma foto minha enorme no vidro. E isso, assim, todo mundo dizia assim, mas por que uma foto enorme tua no vidro, na fachada? Eu disse, gente, isso é estratégia, porque a prof. Josi lá da sala de aula, hoje não está só lá na sala de aula, ela está em uma clínica, ela tem um espaço. E as pessoas, por nome, não fazia muito tempo que eu havia me mudado para Três Passos, não me conheciam por nome, a prof. Josi. Mas quando eles viam a imagem da prof. Lá da sala de aula, a ligação era muito rápida. Sim. Então foi uma estratégia de marketing ali, realmente, aquela foto gigantesca lá na fachada, que era um ponto de referência para todo mundo. E as crianças também reconheciam, né? Reconheciam. A prof. Josi, é aqui que você trabalha. Eu sei. Mas quem é fulana que trabalha lá, que tem aquela foto lá? Ela faz isso, faz aquilo. Ela trabalha com aula de reforço. Ela trabalha com atendimento. Ela atende crianças autistas, né? E foi nesse processo. Com o passar do tempo, mesmo em período de pandemia, a demanda aumentou muito, né? Pela procura. É porque a escola fechou. A escola fechou, né? tudo parou. Só que as crianças tudo precisavam fechou. continuar evoluindo. Precisavam continuar evoluindo. E com esse parar também veio muito a necessidade de ter um olhar
diferenciado sobre essa criança. As famílias se fecharam em casa com os seus filhos e passaram a estar mais tempo junto. Com isso, olhar mais para seus filhos. E perceber algumas determinadas situações, Muitas né? coisas, né? Porque na correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue observar tudo. E o pai também chega cansado, a criança, né? Daí a criança também fica o dia inteiro na escola, também já chega com outro processo, ritmo. né? Então, ali, e logo daí eu tive que ir atrás de mais pessoas, porque eu não dava conta da demanda, era uma lista de espera. E assim se foi todo o processo. Deu 1 ano que eu estava naquele espaço, eu disse, bom, agora tá tudo organizado, bonitinho, porque era difícil até comprar material em pandemia, né? Porque ninguém entregava. sim. Aí tava muito pequeno. Aí a gente mudou para um espaço maior. E logo, aquele espaço também ficou pequeno, então nesse período de atendimento eu tive 3 mudanças. Porque o meu projeto inicial, desde que eu comecei a atender, era ter a clínica em uma casa, para tornar os atendimentos e as terapias o mais natural possível e acolhedor para as crianças. Sim. Que Pra não fosse um ambiente era clínico. Isso. Porque a gente precisa generalizar comportamentos quando a gente fala de criança autista. Quanto mais natural, melhor a criança aprende e melhor ela se desenvolve. Então isso era muito importante. Se sente mais confortável, né? Extremamente confortável. A família se sente mais acolhida, né? Até para propiciar espaços diferentes. Então hoje ali na casa tem um bosque do lado que tem árvores que eles vão colher fruta. Do outro lado tem um canteiro que eles vão lá, eles plantam flor. Às vezes eles trazem muda de flor para plantar. Tem a piscina nos fundos também para brincar, para fazer atividade. Então propicia uma amplitude muito maior de estímulos do que dentro de uma sala somente de consultório. Sim. Que legal, ó. Essa foi uma pessoa que na clínica, né? Que evoluiu durante a pandemia, né? Foi crescendo e se desenvolveu muito. Às vezes eu pensava assim, meu, que loucura é essa? Todo mundo fechando negócio e eu bombando. E eu abrindo e ampliando e crescendo. E daí eu penso assim, às vezes eu olho pra trás e penso assim, não sei como é que aconteceu. Sabe, assim, é meio instintivo e tudo foi acontecendo. Só que daí também nesse meio tempo, como a demanda ficou muito grande de atendimento, tu passa a sentir a necessidade de conhecer mais relacionado a negócios, né? Porque era o meu atendimento e de repente ele virou uma empresa. Sim. Virou uma clínica. Então o processo ficou diferente também de trabalho. Isso é muito desafiador pra gente. E quais serviços que tu oferece na tua clínica? Hoje lá na clínica eu tenho os meus atendimentos enquanto neuropsico, que faço o processo de intervenção. Poucas vezes eu trabalho com avaliação diagnóstica, né, porque eu trabalho com uma agenda fechada, então eu tenho 16 pacientes em processo de intervenção. Sempre que abre uma outra vaga, se tem uma demanda para avaliação diagnóstica, eu realizo. Vou finalizar uma agora e já vou iniciar outra nessa vaga que estava em aberto. Mas se não, é só o processo de intervenção deles mesmo, que realiza o acompanhamento escolar, o atendimento individual da criança e a orientação familiar. Então, para cada criança, eu tenho 3 segmentos de trabalho dentro desse processo de intervenção. Então, isso me toma bastante tempo, assim, por isso de uma agenda não ser grande. Né? A intervenção, ela é longa, ela dura... É muito variável de criança para criança, mas ela tem uma variável bem grande de tempo. Né? A gente não pode dizer assim, vai durar 6 meses, vai durar 1 ano, 1 ano e meio, 2. Depende muito da criança, do contexto que a criança tem, de como ela tem outros suportes na escola, em casa. Então, é uma variável bem grande que a gente precisa considerar nesse processo de intervenção. Tenho a parte dos atendimentos dos outros profissionais lá na clínica, que tem mais uma psicopedagoga que ela trabalha com avaliação. Tem uma psicóloga, tem uma neuropsicóloga que também faz todo o processo de rastreio e avaliação diagnóstica. Uma professora que trabalha com reforço escolar. Que legal. Sim. Tem uma amplitude, que bom. E tu, então, era formada em pedagogia? Em pedagogia. E depois você se especializou? Eu fiz a especialização em neuropsicopedagogia, né? Então eu sou hoje neuropsicopedagoga clínica. E de lá para cá eu tenho feito várias outras especializações. Em análise do comportamento aplicada ao autismo e ADI,
né? Então, que nos torna analista do comportamento. Essa é uma formação maior, ela é internacional, então eu faço ela no CBI Miami. Estou quase finalizando, porque são 2 anos e meio de formação muito intensiva. Tenho formação em manejo do comportamento, então eu recebo muita criança para manejo de comportamento. Não é propriamente um processo de intervenção para a criança autista. É como você organiza toda a estrutura que ela tem no dia a dia para melhorar as questões comportamentais. Sim. Porque às vezes a criança tem tanto comportamento inadequado, tanto comportamento disruptivo e desafiador, que fica até difícil diagnosticar corretamente. Então, às vezes, pode confundir um TOD com um TDAH, com um TEA, pelas questões comportamentais. Então, a gente precisa primeiro manejar tudo isso, organizar, para realmente conseguir avaliar o que é e dar do um que diagnóstico e qual transtorno correto. é. Eu tenho uma curiosidade, por que tu acha que nessa nossa geração assim, tá vindo mais crianças autistas? Porque hoje a gente tem muito mais estudo, muito mais pesquisa sobre, e principalmente a gente tem mais profissionais capacitados para o diagnóstico. Tanto Então, no antigamente, diagnóstico, já tinha, mas já não era tinha. diagnosticado. Eu sempre digo assim, ó, que antigamente só mudava os T. Porque hoje todo mundo diz assim, todo mundo hoje tem um T. Ou é TEA, ou é TDAH, ou é TOD, ou é um transtorno desafiador, ou é um transtorno de linguagem. Eu disse, gente, tudo isso já existia. Só mudava os T. Só não era diagnosticado. Só mudava os T. Por quê? Antigamente se dizia assim, sempre tem aquele que não aprende. Aquele nunca vai aprender. Daí chamavam pejorativamente do burrinho da sala, né? Tem aquele lá que parece que é meio fora da casinha. Acelerado. Tem esse que não para nada. Não Deus para quieto. livre essa pessoa, né? Ele fala demais. Aquele lá que é sem noção. Isso, se você pegar e fizer um rastreio, já eram critérios diagnósticos de algum transtorno relacionado a alguma condição do neurodesenvolvimento. Só que não havia pesquisa suficiente para diagnosticar e muito menos profissionais que diagnosticassem. Se a gente pegar a nossa realidade aqui, ela é muito pobre de profissionais ainda. Muito pobre. Então, isso é um desafio muito grande hoje para as famílias, tanto ter o profissional que faça o diagnóstico, quanto ter profissionais para o processo de intervenção ao longo do processo. Agora que tu entrou nesse gancho que tem poucos profissionais, eu tô vendo que tu tá movimentando algumas coisas referente a isso, né? Tu tá lançando um curso. Eu tenho, o curso que eu tenho hoje, que é o Simplificando o PEI, que eu já abri vendas dele o ano passado e vou abrir novamente agora, início de março, ele é voltado para os professores. Então, ele é professor em sala de aula, no professor caso. em sala de aula. Por que simplificando o PEI? O plano educacional individualizado, e é um assunto hoje que está muito em pauta, devido à última resolução do Conselho, a resolução 05 de 2023, que fala que toda criança tem direito a um plano educacional individualizado na escola e que esse plano vai ter o histórico da criança, vai ter os objetivos de curto, médio e longo prazo. Esse plano ele deve ter as metodologias que serão adequadas e adaptadas para que essa criança consiga ter uma aprendizagem satisfatória e adequada, e que hoje a maioria dos municípios e dos lugares não faz. Então, como que essa criança está inclusa lá? Aonde que está o formato de trabalho com ela? Como que vai ser organizado os materiais, o contexto escolar? Então, tudo precisa estar nesse plano. E a resolução, tem muita gente assim que parece que é um bicho de 7 cabeças, mas ela não é. Ela só trouxe uma legislação que a gente tem lá de 1988, que é a Constituição Federal, que já prevê alguns direitos, organizados em um documento único, de forma que facilite para a prática do professor, para a supervisão dos pais, porque quem pode cobrar mais os direitos é a família, para que realmente se efetive uma inclusão de qualidade, tanto para a criança quanto para o professor. Sim, porque às vezes o professor também está mal orientado, né? Como tu disse, tu chegava na sala dela, tinha situações que tu não sabia como agir, como reagir, só que não tinha ninguém para te auxiliar também. Precisa mudar o olhar, sabe? Eu falo muito disso, assim, da gente conseguir mudar o olhar e conseguir pensar nas possibilidades. Os desafios a gente já sabe todos quais eles são. Eles são muitos, mas a gente precisa mudar o olhar
para a possibilidade. O que hoje a gente tem de possibilidade? A gente tem um acesso maior à informação. As redes sociais hoje, você abre ela, você pesquisa assim, ó, ela é recheada de muita informação, só tem que conseguir dar uma filtrada. Tem muitos cursos gratuitos no YouTube que tu faz o curso inteiro para compreender daquele transtorno. Tem muitos documentos também sendo disponibilizados de forma gratuita, muitos artigos científicos que trazem um embasamento científico. Tem muitos pais, às vezes, que dizem assim, quando vê a mudança de comportamento, dizem, parece que tu fez mágica. Eu disse, não é mágica, é ciência. A gente segue uma organização, a gente segue protocolos, a gente segue estudo. Então, hoje também trabalhar nessa área é algo que me exige muito tempo de estudo. Sim. Hoje Atualizações. Hoje eu faço parte já fiz uma certificação do Dr. Tiago Castro, que hoje é uma das maiores referências que a gente tem. Estamos na segunda turma. Para esta segunda turma, ele me convidou para ser monitora. Nós somos em 5 monitoras, de quase 600 alunos que tem na turma, entre médicos e profissionais de todas as áreas. Então, ali a gente consegue estabelecer um diálogo bem grande e uma conexão, né? Porque eles aprendem contigo e tu também aprende com eles, né? É uma troca constante. E como a gente tem encontros 2 vezes na semana, são dedicados momentos para estudar realmente. Então, assim, é aquele momento que tu vai sentar e vai estudar sobre tal tema, sobre tal artigo, pensar como tu traz isso para a tua prática, para os teus pacientes, e também uma forma de externalizar. Então, a parte do digital, que também é um braço do meu trabalho, ela entra justamente nesse contexto. Sempre coloca que a gente serve as pessoas com o nosso trabalho diário no dia a dia, mas a gente tenta servir o máximo possível de pessoas. Então, trabalhar com o digital, trabalhar com o Instagram, você consegue divulgar muito mais informação e consegue atender muito mais famílias. Hoje eu tenho famílias que eu atendo que são do Rio de Janeiro. Nossa! Sim. O online é aquela coisa sem barreiras, né? Sem barreiras. Eu tenho profissionais que eu presto consultoria do Acre, de Minas Gerais. Então, também tem esse viés. O meu trabalho hoje, ele deixou de ser só voltado para criança e para professores. Ele também se voltou uma parte pela questão da formação, por ser hoje uma das monitoras, muito suporte para os alunos que estão ali com o trabalho de consultoria. Sim. Quem está começando nos atendimentos? Por onde começa? Como que organiza? Como que faz o processo de intervenção? Como que estrutura isso? Porque quando a gente fala do processo de intervenção, a gente fala de um tripé básico, que é fundamental para toda criança, que é a família, a escola e a clínica. A gente precisa ter um alinhamento de todos esses contextos para que realmente a gente tenha efetividade no trabalho e no desenvolvimento dessa criança. Até essa era agora uma pergunta que eu ia te fazer, assim, como que tu aborda os principais tópicos para tu conseguir ter um diagnóstico, né? Na questão diagnóstica, ela é um pouquinho diferente do processo de intervenção. Quando eu tenho uma são criança... coisas diferentes. Diferentes, né? A parte diagnóstica, ela vem quando se tem uma hipótese diagnóstica. Pode ser de TEA, TDAH, TOD, enfim, qualquer transtorno que a criança tem. Partindo dessa hipótese diagnóstica, a gente vai escolher quais protocolos eu vou aplicar naquela criança. Então, depende muito da demanda que ela tem. A intervenção vem depois. Tá. Depende muito da demanda que ela tem. Digamos assim, um menino que eu recebi há um tempo atrás, ele veio com hipótese diagnóstica, porque a família procurou para fazer uma avaliação preventiva, digamos assim. Ela observou algumas questões comportamentais e ela queria avaliar e descartar qualquer possibilidade. É uma situação. E eu tenho recebido algumas crianças nesse sentido. Então, hoje a gente vê uma preocupação maior da família em avaliar, se antecipar. Isso é uma coisa muito boa. Sim, porque não está esperando o problema. Tem tem qualquer atraso aqui que a gente consegue estimular melhor e vai resolver. Tem crianças que eu recebo para avaliação diagnóstica que ela vem encaminhada do médico com uma hipótese diagnóstica de tal transtorno.
Baseado naquele transtorno, eu vou escolher os protocolos que eu vou utilizar para fazer essa avaliação. Sempre consultando os critérios diagnósticos que estão lá no DSM. O DSM hoje está com 969 ou 96 páginas, agora eu não me lembro de cor. Senhora, Que é o manual que tem todas tipo as o vademecum do direito. É mais ou menos isso, né? Ali tá todas as doenças relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, emocional e toda essa parte do ser humano. Então, assim, é uma infinidade. E lá tá muito claro os critérios, os subcritérios. Então, a gente segue um padrão ali, não é um achismo. Sim. A gente segue uma organização. Para chegar a um diagnóstico de TEA, eu olho para os 2 principais blocos que a gente tem lá de critério diagnóstico. A partir daquele, eu venho para os subcritérios e faço todo o rastreio daquela criança. Na escola, na família, aonde esses critérios aparecem, se não é só uma questão comportamental. A gente dá orientação para a família, continua observando por um período. Permaneceu? É um critério. Então, não era só uma questão comportamental ali. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso para você colocar. Então, uma avaliação, em média, ela dura de 10 a 12 sessões até a gente fazer a devolutiva para a família com as hipóteses diagnósticas pautada nos testes que você aplicou, na observação, e volta para o médico, então, fechar ou não o diagnóstico. A gente não fecha o diagnóstico. O fechamento do diagnóstico, ele é sempre do médico. O laudo, ele é sempre do médico. É o único profissional que tem digamos assim, autorização para validar os laudos, assinar. Né? Os pediatras também. Vocês auxiliam nessa questão de... A gente faz o rastreio. O rastreio e aí ele dá o aval final. Ele vai dar o aval final. Se concorda, se não concorda. Eu nem sei o que é TEA, TOD. Quer falar um pouquinho, que eu acho que isso também vai gerar dúvidas, né? O TDAH, tipo, já é uma palavra mais falada, o autismo... Mas esses outros que tu falou, eu não tenho conhecimento. TEA é o autismo, né? TEA é o autismo. Transtorno do espectro autista. Né? O autismo que hoje todo mundo fala, a sigla de termo técnico para nós é TEA, transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque ele é muito amplo. Dos meus 16 que eu atendo, só uma que não é autista, não tem nenhuma característica igual. E em todos os que eu já atendi até hoje, alguma coisinha não tem. Teve. É muito, muito, muito semelhante, porém não é igual. Tem semelhanças, mas não é igual. Então o espectro, ele é muito amplo. Há um tempo atrás tem gente que diz assim, ele pode ser autista porque ele anda na ponta do pé, ele não te olha muito, ele não fala, né? É autista. Não, hoje a gente tem que fazer um olhar mais atento. Por quê? A gente vem de uma pandemia onde as crianças tiveram uma recessão de contato externo, social, e então isso trouxe muito atraso e trouxe também um movimento diferente nas famílias. Então, hoje eu não posso considerar só nesses critérios olhar e dizer assim, ela pode ser autista. E às vezes também não acontece, tipo assim, da criança ver a outra e querer repetir o comportamento? Tem todo esse fator, tipo, a criança anda na ponta do pé. Às vezes ela pode ter um encurtamento de tendão. E não está relacionado ao autismo. A criança que não olha muito nos olhos, né, e falta de contato visual, que a gente chama, pode ser uma criança que ela não foi treinada para isso. E a gente tem que considerar hoje um fator das mídias. A tecnologia hoje, ela está muito nociva para as crianças. Hoje a gente encontra crianças com 2 anos, 2 anos e meio, que tem um celular próprio dela. E eu digo que isso é muito nocivo porque a gente não tem como competir com todo o estímulo que um celular dá. Quando ele vai para a sala de aula, ele vai ter muito problema. A gente pega hoje muita criança que só não tem as habilidades básicas desenvolvidas e atrelam isso a questões comportamentais. O que é habilidades básicas? Sentar, esperar. É muito difícil hoje as crianças esperarem.
ter um contato visual. Eles não têm mais paciência, né? Eles querem tudo Paciência. rápido. É que o celular também é Por que aquela que coisa isso não muito vai? Por que rápida, que- né? Se tá chato o vídeo, eles vão lá e botam outro. Se a aula tá chata, eles querem ir pra outra, né? O tédio e o ócio é fundamental para a criança, porque é isso que vai desenvolver a parte cognitiva dela. A criança que ela tem momentos de tédio, que não tem momentos que não tem nada para fazer. A criança não tem que estar sempre ocupada. Tem momentos que ela pode não estar fazendo nada. É nesse momento em que ela vai desenvolver a parte da criatividade do cérebro dela. É nesse momento que ela desenvolve a capacidade das funções executivas. Porque se eu não tenho nada para fazer, meu cérebro precisa pensar. Sim. Ele precisa criar uma estratégia de algo que eu precise realizar. E O até com nós celular- adultos acontece isso. O celular, o estímulo é instantâneo aqui. Aham. Ah, isso aqui tá chato, eu troco. É. Eles não conseguem nem esperar o anúncio até o próximo desenho, porque eles vão lá e vão pular. É Eu verdade. quero ver o próximo rápido. E Então, eu quero antigamente a estímulo gente não rápido. tinha isso, tipo, que nem quando eu era criança, eu não tinha que fazer, eu ia desenhar, né? Hoje não tem mais isso, né? Hoje é chato ficar desenhando, É. é chato ficar ali parado, é chato ficar um tempo sem fazer nada, é chato fazer uma leitura. Eu vejo meus sobrinhos, eles vêm pra cá, tia, tô com tédio, eu tenho que estar sempre correndo, vendo alguma outra coisa pra eles Não fazer, para de correr. porque eles querem fazer alguma coisa diferente toda hora. Tá? Agora você para de correr, então. Será que eu Para tenho de correr. autismo também? Não tem. Mas agora você para de correr. E daí diz assim pra eles: bom, se tá com tédio, o que vocês podem fazer? Devolve a pergunta. É, O que vocês Faz a podem fazer criança para aliviar pensar, o tédio? né? é. Mas tira a tela, tira o computador, dá possibilidades. Quanto mais ação, quanto mais movimentos eles tiverem, mais eles irão se desenvolver. Tanto na parte da linguagem, quanto na parte motora e principalmente na parte cognitiva. É Sim. um triângulo que a gente precisa fechar nessa questão de desenvolvimento. Então, como tu falou, não tem como diagnosticar ou assim falar que a pessoa tem só por alguns sinais que ela dá. Não. Não, Ela mas a precisa gente buscar. ela precisa buscar avaliação, mas tem critérios que a gente precisa observar muito nas crianças hoje. A criança que tem baixo contato visual, que você chama várias vezes e ela não te responde. 80% das vezes que você chamar o nome da criança, ela precisa te responder. Ela precisa pelo menos te direcionar o olhar. Entender que é com ela, tipo. Entender que é com ela. Se isso não está acontecendo, é um sinal de alerta. Ai, meu cachorro acho que é autismo. É autista. Nem fale uma coisa dessa. Que eu chamo, ele não me olha. Não, assim, ó, e outra questão que é bem importante é a questão da fala. A criança, nós temos hoje os marcos de desenvolvimento para cada idade. Então, se a criança está saindo fora daquele marco de desenvolvimento para mais ou para menos, está muito mais distante desse nivelamento, já é um sinal de alerta. Seja E na se ela parte é mais? motora, é um sinal de alerta. Mas aí, tipo, vocês têm que atrasar? Não, porque ela pode ter altas habilidades. Uhum. E uma criança com altas habilidades, ela exige tanto cuidado quanto uma criança que tem atraso. Uhum. Porque às vezes a alta habilidade, ela está focada somente a um assunto. Sim. E ela pode ter prejuízo E em não outras desenvolve áreas. os outros. Não desenvolve outras questões. Uhum. Ou ela pode estar de uma forma mais ampla e ela vai ter muitas questões comportamentais. Por quê? Porque na escola ela vai saber mais que todo mundo. É. Sim. Então ela vai ter uma dificuldade de permanecer naquele ano escolar. Uhum. Ela tem uma dificuldade muito grande de socialização porque ela tem uma idade maturacional maior do que os demais. Sim. Então ela não consegue estabelecer um diálogo, ela tem dificuldade de brincar nas mesmas brincadeiras. Então se inserir no contexto social, principalmente na escola, é muito difícil. Então ela tem uma tendência a isolamento. E ainda existe que na minha época tinha, se tu era muito evoluído, tu podia fazer provas e ir pulando séries, ainda existe sim. isso? Ontem à noite até eu conversava com uma profissional, porque ela está com uma situação assim, e a família queria avançar do 3º para o 5º. E ela estava conseguindo, não estava conseguindo compreender como isso poderia acontecer e se poderia acontecer. Porque ela fez as formações agora há pouco, ela é da certificação, então ela está iniciando os atendimentos dela. Aí expliquei para ela que precisa estar regulamentado isso na rede,
como Sim. irá acontecer, então depende se a escola é municipal, estadual ou particular, como que isso está regulamentado lá na escola, e acontece de um ano para o outro, nunca 2 anos. Sim. E tem uma parte de avaliação que ela é multidisciplinar, tanto da parte clínica quanto da parte escolar. Então, toda a equipe da escola precisa fazer avaliações com essa criança e comprovar que ela está apta a fazer esse avanço, que ela tem condição de dar sequência no conteúdo do ano seguinte. Então, não é um processo simples, só eu quero fazer e vai lá e... Aí porque ele é super dotado, ele tem altas habilidades. E às vezes a família foca tanto nas altas habilidades que não consegue olhar para essas fragilidades que a criança tem na socialização, na coordenação motora. Tem um que tem altas habilidades, que eu trabalho muito coordenação motora com ele, porque ele tem rigidez nessa parte. Então ele tem dificuldade de rotação de punho, nessa parte mais de movimento dos dedos, consequentemente. Se a gente não tiver frequentemente trabalhando isso, a letra dele fica ilegível, porque é enrijecida. Sim, fica duro pra... É uma letra que não consegue, porque a escrita, ela é um processo motor diferente do processo de leitura. E às vezes as famílias focam tanto na parte cognitiva, que acontece no processo de leitura e escrita, que esquecem do processo motor. São 3 processos que precisam acontecer simultaneamente para a criança se alfabetizar. O processo motor, o processo cognitivo e o de escrita e leitura, que são coisas diferentes. Sim, olha que bem interessante isso, né? Tipo, são coisas às vezes que a gente, assim, olhando meio por cima, não tem nem noção de tudo todo mundo que tem junta, dentro, né? Todo mundo acha que é junto. Não, leitura e escrita, não. Ele precisa ler, ele precisa escrever. E são processos diferentes. A leitura é cognitiva, a escrita ela é motor. Ó, viu? Várias E tu aprendizados. tem, assim, algum convênio com convênios de saúde ou com prefeituras que te encaminham ou não? Eu já atendi várias crianças encaminhadas da prefeitura, que a gente faz prestação de serviço, então o pagamento ele vem direto para a prefeitura, e eu tenho crianças por plano de saúde. Eu e a clínica, nós não somos conveniados com o plano de saúde. Porém, quando a criança vem encaminhada já por ter vínculo, e é uma escolha dos pais trazerem para ali, então eles entram com o processo no plano de saúde lá, faz todo o cadastro e indicam o profissional que eles querem para atendimento. O plano de saúde tem 2 opções, que é o pagamento direto para a clínica, eu tenho pacientes que fazem esse processo, e também tem a opção de ressarcimento para a família. Então a família paga as terapias, pega a nota, insere lá no plano e o plano ressarce a família daquele pagamento. Que bom, né, As duas que tu modalidades. consegue ser acessível, né, para todo mundo. Hoje nós temos poucas clínicas conveniadas com plano de saúde pela questão do valor que os planos de saúde querem pagar para os profissionais. Sim. Digamos assim, no meu atendimento, que é neuropsicopedagógico, nesse processo de intervenção, se eu fosse conveniada com o plano de saúde, eu receberia R$35 por atendimento. Imagina. Nossa, Por não hora. tem como, né? É muito pouco, porque todo o investimento ele é muito caro Sim. para a formação. E ela precisa ser constante em todo o tempo. Tipo, segunda-feira, abre as inscrições do curso Denver de Intervenção Precoce. É mais um curso, né? A formação do Dr. Tiago foi R$4.000 a primeira, mais agora a segunda. Então, a Tudo gente custa, tem um né? custo muito grande. Sim. E daí tu pensa assim, fazer atendimento a R$35. Eu teria, só para pagar as formações, eu teria que estar atendendo pelo menos 25 crianças. E isso não é atendimento de qualidade. É, que daí Sim. tu acaba, Tu preza a qualidade, né? Não é acaba atendimento de pecando qualidade. Qualquer profissional que atenda mais do que 25 crianças não tem qualidade no trabalho. E não tem como me dizer que tem, porque não tem. Não consegue, é humanamente impossível tu porque dar você não é conta. só o atendimento. Mesmo que seja na Tem que avaliação estudar diagnóstica, mesmo que seja no processo de intervenção, você tem relatórios para fazer, você tem o plano de intervenção para montar. Então, cada atendimento ele tem uma parte burocrática muito ampla, além atendimento que você precisa fazer. Sim. Eu sempre digo assim, que para cada paciente que eu atendo, dependendo do contexto, se ele tiver um contexto tranquilo, então eu tenho, em média, se for o encaminhamento de um atendimento na semana,
porque tem alguns que eu atendo 3 vezes na semana. O mesmo. Então, varia muito da solicitação do médico, da quantidade que a criança precisa de horas. Eu tenho, para cada atendimento presencial dela, eu tenho pelo menos mais meia hora para cada um. Então, se eu tenho 3 atendimentos na semana para essa criança, eu tenho 1h30 a mais que eu preciso disponibilizar para ela. Porque eu preciso organizar o material, porque eu preciso fazer relatório, porque eu preciso organizar o plano de intervenção dela do que vai ser feito. Quando eu tenho orientação familiar e escolar no mesmo pacote, que eu tenho vários assim, tem um que eu tenho 14 atendimentos mês, fecha toda a organização, porque eu tenho a equipe dele para o gerenciar também e coordenar. Nesse processo ali, são 14 horas diretamente para a criança e indiretamente pelas questões familiares. Precisa produzir material, eu preciso pensar. Ontem de manhã a gente passou umas 2 horas esquematizando uma rotina, que hoje eu vou fazer o atendimento domiciliar da criança e vou levar. Então é todo um material de suporte que vai nesses atendimentos. No pós. É um pós-atendimento muito grande. E então não tem como você atender 25, 30 crianças e vai dizer que você vai ter qualidade. Não. E vai conseguir dar todo o suporte para a família e para a criança, para a escola, fazer esse tripé girar. É que não é só a criança, objetivos. Né? Nunca é só a criança. Sempre é a família. Eu sempre digo assim que eu recebo as famílias para intervenção, porque a orientação parental ela é parte do atendimento da criança. Às vezes as famílias chegam assim: a doutora te encaminhou para manejo de comportamento. O que tu vai fazer com ela, com a criança? Aí eu digo, olha, com a criança nada, né? Porque o manejo do comportamento a gente faz com os adultos, a gente faz com o ambiente que essa criança tá, a gente muda as estruturas e assim, movimenta muito o contexto da criança para que aquele comportamento diminua, para que a gente substitua por comportamentos adequados. Eu já tive famílias em que, quando a gente iniciou o processo de organização do contexto e das rotinas da criança, eles se retiraram das terapias. Não, a gente não vai continuar. Isso acontece também. Eu ia perguntar sobre a aceitação, como é que tá, assim. Então, tem 2 movimentos. Tem aquela família que diz assim, que chega muito pronta e diz assim, olha, a gente vai fazer tudo o que for preciso. Né? E vai seguir as orientações muito certinho de tudo o que precisa ser feito mesmo, tanto em casa e na escola. Mas tem famílias que isso depende muito da rede de suporte que a família tem em casa, quando tem a questão dos avós que auxiliam para cuidar. Às vezes a gente precisa mudar muito essa estrutura. E aí é que vem o problema. Às vezes a família como um todo, ela precisa mudar muito os hábitos que ela tem, as rotinas que ela tem. Hoje, se a gente falar em crianças, todas as crianças, e não é só a que tem algum transtorno ou não, é fundamental que essas crianças tenham uma rotina organizada durante o dia. Horários de sono bem estabelecido, criança precisa dormir cedo. Horários de alimentação bem definido, de estudo, uma alimentação de qualidade, porque às vezes a gente tem esse embate. Chega lá, ele tem seletividade alimentar. Aí o pai e a mãe dizem assim, mas é muito difícil trocar. Tá, mas quem compra a comida? Ele só come salgadinhos, ele só come bolachas. Quem compra, né? É o pai e a mãe. Quem traz? Quem oferece? Já escutei uma vez da mãe de uma adolescente. Ela me disse assim, ela tem um paladar infantil. Aí eu fiquei pensando, tipo assim, fiquei tentando entender. Aí eu pedi para ela me explicar um pouco mais, né, o que era um paladar infantil. O que é um paladar infantil? Aí ela disse, ela gosta só de comer porcaria. Ela gosta de comer salgadinho, ela gosta de bala, ela gosta de chocolate, o tempo todo isso. Eu disse, tá, não, isso não é paladar infantil. Eu disse, a criança tem o paladar que a gente treina ela a ter. Então, se desde cedo a gente der muito açúcar, se a gente introduzir todos esses alimentos industrializados, ela vai ter esse paladar, porque é o contexto da família. Então, quando fala em seletividade alimentar, quando a gente precisa mudar esses hábitos alimentares, a família toda precisa mudar, porque eu não posso mudar só o da criança, oferecer para a criança um vegetal e o pai e a mãe comendo, né? Não dá? Então, assim, muda muito esse hábito alimentar também da família
pela necessidade. Alguns estão dispostos, outros não. Então, são esses detalhes que fazem a diferença também no processo de intervenção. Não é só o meu trabalho. Sim. Eu até é um trabalho conjunto. Ia perguntar como que os pais poderiam auxiliar em casa. Daí também entra toda essa questão. Toda essa questão. Independente da criança ter algum transtorno ou não. Pensar numa rotina organizada para a criança. Um horário de sono, que a criança descanse, dormir cedo. Reduzir ao máximo as telas, de preferência até 4 anos, zerar as telas. Só que isso é um processo difícil. Hoje em Eu dia. escuto bastante difícil. Eles falam, como é que você zera tela se, né, eu tenho coisa pra fazer, daí pelo menos na tela ele tá ali quietinho. Porque a gente substitui a presença pela tela. Sim. As telas para criança é uma substituição de presença. Sim. Para eu não dar o telefone, eu preciso estar ali presente ativamente com a criança, eu preciso participar desse contexto, eu preciso interagir com ela, eu preciso brincar, criar com ela, ter tempo para ela. Ter tempo pra Se ela. eu não tenho tempo para ela, eu dou o celular, eu ligo a TV. Então também tem uma questão de prioridade. O que eu priorizo no meu dia a dia? Todos nós temos uma rotina corrida. Todos nós temos trabalho. Em que momento a gente para estar realmente naquele contexto? Naquele contexto, não estar no mesmo espaço. Sim. Estar naquele contexto. É um desafio? É. Meus filhos hoje são adultos, né? Tenho muito mais isso com a Nina, Sim. que é minha neta. Já tem mais um neto vindo aí. Nossa! Eu quero ser uma avó assim, inteira. Quero ser uma avó assim. Tu nem vó vai ser, Steph. É verdade. Não se sabe, vai que... Mas eu vejo que eu posso... Eu vejo sempre a reação de espanto, ela é normal. Quando eu falo que eu sou vó, a reação de espanto é de todo mundo. Tipo, olha, na última formação que eu estava dando, a gente estava conversando sobre criança, e alguém perguntou dos meus filhos, e eu falei a idade deles, né? E falei que eu tinha avó. Vários, assim, estavam totalmente concentrados, anotando, ou e tal. Daí, assim, foi instantâneo, assim, todo mundo levantou a cabeça. Tipo, como assim? Tem esse fator, Mas foi mãe né? muito cedo, então. Eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe com 17 anos, né? Então, a gente recém tinha começado a namorar e, assim, é um viés longo isso também. Mas eu vejo que tu posta a Nina brincando com massinha de modelar, eu vi que nas férias tu fez várias... A gente tenta fazer muito isso com ela, sabe? Reduzir telas. Então, a gente está sempre conversando sobre todas essas questões e sempre tentando diminuir ao máximo. Eu tenho uma dificuldade grande, na minha rotina hoje que eu tenho uma dificuldade grande de parar o que eu estou fazendo. Né? Então, isso é complexo. Mas eu tento ao máximo fazer isso porque é uma recomendação que eu coloco muito para as famílias. Precisa parar, você precisa estar com a criança, você precisa realmente ter um tempo de qualidade. Então, tirar telas é muito isso, é substituir a tela pela presença. E não é um processo fácil. Então, a gente começa reduzindo gradativamente e mudando. Quanto mais ativa a criança for, e a gente fala de uma casa terapêutica, em que tudo na casa a criança pode fazer, pode participar e pode estar junto, a gente está propiciando momentos de desenvolvimento para ela de forma muito natural. Sim. Que atividades do dia a dia, né? Do dia a dia. E isso é super importante. Ela estar inserida no contexto dela. Eu vejo a diferença, tipo, de uma mãe que trabalha e de uma mãe que não trabalha. Que nem a minha afilhada, a mãe dela não trabalha, né? E ela tá em casa, então ela vem aqui me visitar, ela desenha, ela joga bola, ela brinca com os cachorros, ela não fica no celular. E eu disse, meu Deus, como é que consegue, né? Ela sempre arruma alguma coisa para brincar. Porque ela não tem hábito. Hábito. A gente precisa hoje em dia é difícil, hábitos, né? Diferentes nas crianças. E esse é o maior desafio, construir um hábito diferente. Só que exige movimento de nós enquanto adultos. Eu já vejo os meus sobrinhos que vêm me visitar, minha irmã tem a vida corrida, deles são celular e computador, eles são apaixonados. Daí já é outra coisa diferente, né? Eu vejo menos a mesma idade. Mais tela. É bem isso. É esse movimento, menos presença, mais tela. Mais presença, menos tela. Então exige essa disposição em fazer de forma diferente.
E quero que tu fale um pouquinho dos teus novos projetos. Eu vejo que, além da clínica, você também está expandindo, né, mais coisas. Então, quer abrir um pouquinho para nós sobre isso? A minha ampliação ela vem na parte do digital, então eu tenho os cursos. Tem mais um para ser gravado, logo que sai. Tu vende online e ele é gravado? Ele é gravado e eu vendo online. Então, esses vão ficar no perpétuo. Mas eu também trabalho com a consultoria para profissionais. Então, hoje eu tenho 4 profissionais que eu atendo, consultoria direta. Então, a gente tem horários semanais que a gente senta para revisar toda a parte de negócio. Então, a consultoria, ela é bem voltada para o negócio. Compreender os atendimentos além dessa estrutura clínica. Sim. Como que eu penso os meus atendimentos enquanto uma estrutura de negócio, enquanto empresa? O que eu preciso organizar? Na parte de sistema, documentos, todo esse outro olhar que a parte clínica das formações não dá. Sim. Hoje eu faço parte de uma mentoria de negócios, então volta e meia estou indo para São Paulo porque a gente tem encontro, tem reuniões, e então tem muito esse movimento de pensar a estrutura das clínicas enquanto negócio, os atendimentos enquanto negócio, para ter lucratividade. E tu largou o município, então ficou só com o teu negócio? Só. O município já vai fazer 4 anos que eu deixei totalmente. Eu fui deixando assim por partes. Sim. Foi reduzindo. Fui reduzindo. É, porque essa parte de empreendedorismo que fala, né? Que tu tinha ali um fixo, daí às vezes tu vai tendo medo, né? De ir largando, assim. É um movimento diferente, mas eu sempre digo assim, que a minha vida profissional, ela foi norteada por um sonho pessoal. Sim. Então a gente precisa sempre pensar o que a gente quer no profissional e o que a gente quer no pessoal, e se a gente consegue linkar os dois. Em dados momentos não vai ser possível, daí tu vai ter que repensar o teu profissional. Eu sempre quis ter liberdade de tempo. Sim. E nos trabalhos que eu tinha, por mais que eu trabalhei em vários lugares, então eu cheguei a trabalhar em 2 municípios diferentes e morar num terceiro. Nossa! Então fazia todo um movimento diferente. Mas não fazia nenhum sentido com o que tu queria, né? Mas eu sempre tive o concurso público para mim como processo. Era processo nas formações que eu queria. Era um degrau. Era um degrau, né? Porque ele me dava uma estabilidade, ele me dava um salário fixo e eu conseguia investir na parte das formações para o que vinha posteriormente. Então, à medida que eu fui mudando, fui agregando muita experiência com todos os lugares, com todas as pessoas, mas para mim era tudo transitório. As pessoas, quando eu falo que eu me exonerei de 4 concursos públicos e desisti de mais 3, todo mundo me olha assim, diz, como? Porque muita gente tem o sonho de estar num concurso público. É que a nossa geração é assim, né? Que tu passar no concurso e ter uma estabilidade financeira, né? Ter uma estabilidade. Eu não gosto da estabilidade. Eu sou totalmente contra a estabilidade do concurso. Porque a gente tem ótimos profissionais, mas a gente tem profissionais que são muito ruins. Eu até falava essa semana sobre isso. E a gente não tem como demitir. Sim. Na empresa privada, se o teu verdade. funcionário não for bom, você vai lá e você consegue demitir. Em um concurso público, você não consegue fazer isso. Mas tem um lado que a gente sempre precisa considerar do público, que são as políticas. Então, essa estabilidade, ela também, de certa forma, protege muito o trabalhador das intenções quando muda prefeitos, governos e tudo isso. Então tem 2 lados ali, né, que a gente fica nessa mediação. Mas a gente sempre tem aquele profissional excelente, maravilhoso, e a gente tem aquele mau profissional. A gente dá com essa realidade em todos os lugares, né? E daí lá no público você não tem o que fazer com o mal. Ele é tão valorizado quanto o que é bom profissional. Isso é uma coisa que acaba desestimulando muito. E no meu pessoal eu queria liberdade de tempo. E esse eu não tinha lá no público porque eu precisava cumprir horário de tal e tal horário. Então todo o movimento era difícil. E quando eu abri a clínica, eu abri pensando justamente nisso. Eu tenho mais tanto tempo, 1 ano, eu coloquei 1 ano de prazo, estipulei 1 ano de prazo, 1 ano de prazo para eu me exonerar. Aí todo mundo disse, mas você pode pedir licença, interesse, você pode sair por um tempo. Se não der certo, você volta. Não tem a opção. Não tem a opção de não dar certo. Pra mim, nunca teve isso. Não tem a opção de não dar certo. Não tem plano B. Só vai.
É fazer dar certo. Fazer dar certo. Para mim, pedir a licença e ficar, né, de certa forma preso, era dar um passo deixando um pé para trás. E eu sou muito assim. É dar um meio passo, né? Se eu vou fazer com os dois tudo. pés. Quando eu entrei para a mentoria de negócios, porque é um outro viés de mentoria, eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Quando começou as primeiras reuniões, os primeiros encontros, a conversa era absolutamente outra. Quando eu me desafiei para o digital, que a gente começava a falar em leads, enfim, muitos outros termos, que se falar que a maioria não vai entender, eu ficava assim pensando, nossa, o que deve ser isso? É que nem eu o marketing, as plataformas, a Memberkit, enfim, tantas outras coisas que vem ali, que a gente tem nesse meio, que tráfego pago, e ali vai, né, que é outro universo. Você agora vai lançar teu curso, sabe que é um outro universo que as pessoas desconhecem extremamente. E eu ficava pensando, nossa, eu lembro que teve um sábado, porque eu comecei a usar algumas automatizações nesse processo de venda do curso. Então, automatização, para mim, é algo totalmente novo no digital para fazer. Mas eu sou muito primeiro eu preciso aprender a fazer, eu não posso só ter alguém que faça. Sim. Eu tenho que aprender como é que funciona ali o negócio. Eu fiz 25 vezes, eu repeti o processo até funcionar. Aí eu mandava lá para as gurias, testa lá, manda mensagem se foi direitinho. Não tá indo, volta, refaz de novo. Volta, refaz de novo. 25 vezes. Na última vez, links direitinho, funcionou. Agora tá fazer até dar certo. Fazer até dar certo, não tem outra opção. Não tem outra opção. O digital para mim hoje é muito isso. É um aprendizado novo, muito amplo. A ambiência da mentoria com profissionais de várias áreas, em níveis diferentes. Tem profissional começando o negócio, tem profissional que tem 6 empresas, tem profissional que está só no digital, tem profissional que está na área da saúde, na área da decoração. Então, assim, abre um leque de possibilidade de conhecimento muito amplo na tua vida. Sim. Eu sempre digo assim, que depois que você alarga essa tua visão, você não volta mais. Você não retrocede. Não. Sim. É algo que tu só quer cada vez saber mais e porque se tu vê desenvolver mais. Uma infinidade de possibilidades. Então, para finalizar, a gente queria saber se tu tem uma dica para quem quer empreender ou também para quem quer se desenvolver nessa área. Primeira coisa, eu acho que independente da área, se você for empreender ou não, se você for pai na questão dos transtornos, na questão do desenvolvimento do seu filho, é a questão de procurar informações. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento e procurar pessoas que possam te auxiliar nesse processo. Né? Os conhecimentos, eles são muito amplos e a gente precisa ter alguém para guiar. Então, tá começando a empreender na área dos atendimentos, procura uma mentoria, procura uma consultoria que ela vai encurtar todos os seus caminhos. Hoje eu penso assim, se eu tivesse procurado isso quando eu comecei, nossa, hoje... Tinha poupado muito teu tempo, né? Muito tempo. Eu tinha economizado muito dinheiro que eu investi de forma errada. Eu teria economizado muito tempo. Sim. Muito tempo, realmente. E o nosso tempo, ele vale muito. Sim. Né? E eu sempre penso nisso. Então, assim... Os pais estão com alguma dúvida? Procurem um profissional. Não esperem o atraso ficar maior. Então, a gente tem sempre que construir redes de suporte, independente se você é empreendedor, se você é pai ou mãe, a área que você está. A gente precisa construir redes de suporte. Sim. E sempre vai ter alguém para nos guiar nesse processo de forma mais fácil. E a gente consegue chegar mais longe e com um resultado melhor. Seja nas crianças no processo de intervenção, seja na área do empreendedorismo, seja numa área nova do negócio, que é algo que desafia, a gente precisa construir redes de suporte para ter uma ambiência melhor. Uma dica muito, muito válida, muito fundamental. Né? Eu também penso isso. Quando eu comecei a empreender, né, a minha família vinha do ramo alimentício, então uma loja de roupas era algo totalmente diferente. Então, se eu tivesse tido acesso ao conhecimento antes, eu também teria encurtado tempo todo e ter errado menos, né? Tempo hoje é o que a gente tem de mais precioso. Eu sempre digo isso, quanto vale o teu tempo? E a gente deve reconhecer muito quem para a vida para nos dar tempo. Sim. Tempo de ouvir, tempo de orientar. Então,
o tempo ele é muito valioso e a gente precisa cuidar muito desse tempo. Quando a gente fala de crianças de desenvolvimento, eu sempre digo que o tempo ele vale ouro. Sim. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais precoce, por isso que a nova formação ela vem agora para a intervenção precoce. Sim. Porque a ideia é que a gente comece a observar os atrasos, e a gente já tem muito isso, a partir de antes de 1 ano de idade. A gente já consegue observar e intervir. Não precisa esperar fechar um diagnóstico. A gente entra com a intervenção para sanar. Depois a gente vai pensar no diagnóstico. Para ela já ir se desenvolvendo. Já ir se desenvolvendo. Eu queria te agradecer, então, pelo teu tempo, né? Por estar aqui com a gente, de contar um pouco, né, sobre esse assunto que está muito em alta, muito em pauta, né? E é muito importante também, um assunto que as pessoas precisam estar mais dentro. A gente precisa falar cada vez mais, a gente precisa de mais informação. E eu acho que tem poucos profissionais da tua área, assim, né? Que empreendem, assim, nessa tua área. Tem acho que aqui é a tua única, né? Não. Agora, não faz muito tempo, a doutora Kátia também abriu uma clínica que tem profissionais, até algumas delas trabalhavam comigo, foram trabalhar lá. Veio outras profissionais para ali, porque esse processo é normal, né, de transição. A Joana começou agora, a Camille parou em função da escola, porque tem outros projetos. Então, quem trabalha com qualquer tipo de empreendimento sabe que o fluxo de funcionários e de profissionais parceiros, ele acontece. Então, aqui hoje nós temos, né, tem a PAI, que hoje atende também com o Acolhe crianças autistas, mas daí também é uma outra organização, um funcionamento diferente. Não posso dizer assim como é que elas trabalham, né, porque conheço muito pouco, mas é o que a gente tem hoje aqui. Né? Então, se a gente pensar, terapeuta ocupacional, tinha uma na doutora Kátia que veio e voltou. Agora veio uma outra. Fono, nós temos 4 na cidade. Ainda é uma demanda muito pequena, precisa ter mais. Então, assim, se alguém ainda não escolheu a profissão, se identifica com a área da saúde, por favor, vá fazer fonoaudiologia e terapia ocupacional. Porque a gente tem uma demanda muito grande de pacientes nos municípios ao redor daqui que precisam de intervenção e a gente não tem profissional. Né? Então é uma área muito pobre ainda. Fica uma dica aí também para quem está pensando em empreender. Eu tenho uma família que está vindo de São Paulo agora e ela veio por indicação de um profissional da certificação, então ela já vem encaminhada. Eu vou atender a mãe na terça-feira para a gente conversar e a criança tem encaminhamento de várias terapias que aqui na região a gente não tem. A gente não tem musicoterapia, a gente não tem equinoterapia. Então, assim, são várias coisas. Hidroterapia. Que ainda falta. Né? Então, realmente voltada para a parte clínica. A gente tem um lugar que tem cavalos ali que as crianças vão lá passear. Mas não dá para confundir com terapia. A gente tem professor de música, mas não dá para confundir com musicoterapia voltada. Atende crianças autistas? Atende. Mas o viés terapêutico ele é diferente de só fazer um atendimento. Então, são essas questões. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Agradeço pelo aprendizado e até a próxima.